A gente tem duas informações rápidas antes da nossa próxima entrevistada. Eu vou até pedir para o Josias comentá-las juntas, né? Primeiro é que saíram números do IBGE, números novos nesta quinta-feira. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio aponta que o desemprego, a taxa de desocupação ficou abaixo de 6% pela primeira vez na atual série histórica que começou em 2012, né? A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em junho, segundo a PNAD contínua, né? O semestre em maio tinha encerrado a taxa em 6,2%. A estimativa é que 102,3 milhões de brasileiros estejam ocupados, um avanço de 1,8% em relação ao trimestre anterior. A taxa de informalidade também caiu e o rendimento médio mensal dos brasileiros bateu recorde histórico. Nessa pesquisa, o IBGE já adotou uma mudança ligeira, uma mudança pequena na amostra. Por quê? Porque a gente estava operando com o censo antigo, né? O censo antigo e com os dados antigos de demografia da população, ou seja, considerando que tínhamos mais brasileiros do que realmente tínhamos. Lembrando a todas e todos que o censo de 2022, o que é o censo? O censo é a contagem, não é uma estimativa, é a contagem da população, mostrou que os brasileiros estavam em um número menor do que a extrapolação estava apontando, que a estimativa estava apontando. E aí o IBGE fez esses concertos com relação ao número real, baseado nas estimativas de avanço e colocou. Ou seja, o mercado estava esperando algo em torno de entre 5,8% e 6,2%, e desemprego ficou em 5,8%, mesmo com o ajuste, não é nada que está fora dessa faixa de expectativas, né? Mostrando, ou seja, que o Brasil caiu bastante, que vem caindo bastante o desemprego, a taxa de desocupação. Outra informação que gostaria também de trazer temos pesquisa Atlas Intel, né? Pesquisa Atlas Intel, e que traz um dado que pela primeira vez neste ano de 2025, ou seja, pela primeira vez desde janeiro, né? Lula tem uma aprovação numericamente maior que a desaprovação, né? Se vocês forem ver o gráfico que está aí na tela, né, o governo chegou, né, no telão, está aqui, ó, chegou a 53% de desaprovação desde janeiro, 45,9% de aprovação. Foi indo, tem uma melhoradinha lá em abril, mas nada suficiente para virar. Dali em maio começa uma curva e chega agora no final de julho a 50,2% aprovando, 49,7% desaprovando, está dentro da margem de erro, ou seja, é um empate técnico, né, entre as duas, só que quem acompanha o gráfico desde o começo vê que essa redução foi para além do empate técnico, né? Você teve uma melhora na imagem da presidência da República. E a avaliação do governo Lula, 48,2% ainda aponta como ruim e péssimo, 46,6% como ótimo e bom e 5,1% como regular, né? A margem de erro é 1 ponto percentual, segundo a pesquisa Atlas Intel, né? E complementando também, segundo a pesquisa, Lula venceria 7 nomes da direita em um eventual segundo turno de 2026. Né? Os dados da pesquisa também mostram que Lula venceria Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Romeu Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, sendo que o melhor colocado seria o governador Tarcísio de Freitas, 50,4%, 46,6%, seguido pelo próprio Jair Bolsonaro, que está inelegível porque foi duplamente condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 50,1% a 46,3%, e depois a ex-primeira-dama e hoje diretora do PL Mulher, Michele Bolsonaro, 50,6% a 45,9%. Nessa pesquisa, também 1 ponto percentual da margem de erro. Josias, pacotão de informação, você teve redução de desemprego, né? Continua uma redução do desemprego, mas você teve números favoráveis ao presidente Lula, tanto com relação à aprovação do seu governo, apesar de que ainda são números grandes de desaprovação, mas também ele aparecendo na Atlas, mostrando essa redução, quer dizer, mostrando que ele está à frente
no segundo turno, em uma avaliação do segundo turno com relação aos principais competidores da direita. Essa nova pesquisa mostra que aquele movimento que foi detectado logo depois dessa percepção de que o bolsonarismo está traindo a pátria, continuava no vermelho a popularidade do Lula, mas teve uma subida, uma melhoria na sua imagem. E agora, essa pesquisa Atlas, ela mostra que a popularidade do presidente, embora ali com movimentos dentro da margem de erro, ela começa a sair do vermelho. Então, detectou-se um movimento e essa pesquisa, evidente que uma pesquisa nunca é comparável com a outra, porque a coleta de dados é feita em momentos diferentes, mas nós estamos notando que aquela percepção não estacionou. O movimento continua, até porque os fatos reforçaram essa impressão inicial de que o bolsonarismo está agora colocando a família acima de tudo e o Trump acima de todos. Isso favorece enormemente o Lula, dá a ele a possibilidade de se enrolar na bandeira da soberania e cantar o hino nacional em cada aparição pública e vai avançar sem sair do lugar na prática, porque a realidade continua a mesma. Não é? Então há um quadro que não é ruinoso, muito pelo contrário, na economia, um quadro de uma economia muito resistente, porque os juros estão na lua, 15%, o Banco Central acaba de manter essa taxa, que vinha subindo, agora estacionou e deve se manter nesse patamar por muito tempo. A despeito disso, a despeito desses juros lunares, a economia resiste, a economia vai crescendo, menos do que o governo gostaria, mas cresce, e o emprego exibe índices alvissareiros. O desemprego está em patamares bastante baixos. Né? Então, não é uma situação crítica para o governo Lula. Há toda uma discussão fiscal, há toda uma reforma que está por vir, que será necessária para evitarmos um apagão fiscal, mas os indicadores estão, a inflação está cadente, ainda fora da meta do Banco Central, a meta perseguida pelo Banco Central, mas está cadente, a inflação de alimentos também diminuiu. Então, o cenário não é ruim para o Lula e o bolsonarismo, o Trump, essa aliança bolso-trumpista, forneceu ao Lula material para que ele cresça, e ele está crescendo. A pesquisa Quest deixou isso muito nítido, está crescendo numa classe média e na região sudeste, onde ele era mais fraco, ele era mais frágil. E, portanto, ele está crescendo junto àqueles eleitores que não estão radicalizados nem para um lado nem para o outro, que é o eleitor que vai definir a eleição lá em 2026. A questão agora é saber se esse cenário perdurará até a eleição, que está ainda muito distante no calendário, né?